Que moto bem feita, que ciclística acertada, freios, ronco da moto, é fabulosa, tá? Fabulosa. A 675NK, tem a versão carenada também, que você fica ali com a posição totalmente esportiva, já não é tão a minha praia, mas essa daqui, pra diversão, pro meu dia a dia, meu irmão, eu vou te mostrar aí em breve, rodando na moto com as primeiras impressões, ela que é completaça, que traz um ronco realmente muito legal. Deixa eu tentar ligar aqui a moto rapidinho pra vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir e mostrar o ronco dessa fera. Acho que vai ser bacana. Vamos lá, deixa a moto ligar, iniciar. Tá no neutro. Olha isso. Que moto top, galera.